Oi, gente. Eu quero falar sobre o negacionista Caio Coppola. Sim, negacionista. Porque tem um vídeo dele rolando nas redes sociais e eu recebi no meu WhatsApp, né? Que ele acusa o Boulos de ser negacionista da propriedade privada. O que é uma mentira. Então eu não vou dar muita atenção, inclusive porque o Boulos, em diversas entrevistas ao longo da campanha, sempre reafirmou que o direito à propriedade privada está garantido, sim, na Constituição e ele deve ser respeitado. O que o Caio Coppola é negacionista é da parte da Constituição que diz que a propriedade tem uma função social. E o Caio Coppola, portanto, é alguém que nega a nossa Constituição Federal. Ele nega a noção de que a propriedade deve ter uma função social. Ele nega também a parte da Constituição que fala que um dos direitos a serem garantidos pelo Estado brasileiro é o direito à moradia. Tem o direito à habitação e o direito à alimentação, aos direitos básicos, acesso a serviços básicos, inclusive o direito à saúde, direito à educação e direito à moradia, estão presentes na nossa Constituição. Então o Caio Coppola é um negacionista da nossa Constituição. E ele repete o mesmo discurso de chamar o Boulos de radical, né, de extremista e tal. Não existe nada de extremista em defender que as pessoas tenham uma moradia digna. Não existe nada de extremista em participar de um movimento social que faz ocupações visando pressionar o poder público a garantir o que já está no Estatuto das Cidades. O que é extremo na nossa sociedade é uma sociedade com tanta moradia, com tantos espaços para moradia e tanta gente sem ter onde morar. Isso é extremo. E é esse extremismo que o Caio Coppola defende. O que é extremo, muito extremo no Brasil, bastante extremo de verdade, é o fato de que nossa tributação está quase toda no consumo e pouquíssimo na renda e no patrimônio, né? E nós temos uma população predominantemente pobre, que gasta quase tudo que ganha no consumo e por isso é mais tributada, paga mais impostos do que a elite. E é essa elite e esse extremismo que o Caio Coppola defende contra a classe trabalhadora e contra os mais pobres. Então, Caio, extremista, radicaloide, não radical, radicaloide, extremista sectário é você, que defende uma estrutura e uma sociedade profundamente injusta. O que o Boulos defende é o mínimo, não chega nem ao nível de justiça que eu almejo. O que o Boulos está defendendo, só para deixar muito claro para vocês, é o mínimo. Eu, inclusive, já disse aqui no canal algumas vezes que atingir o estado de bem-estar social e a garantia de direitos sociais, como foi atingido nos países nórdicos, na França, no Canadá, em outros países, isso daí é o mínimo. Não é? É ter uma tributação progressiva, é reinvestir a maior parte do dinheiro arrecadado para expandir e aprimorar a rede própria do SUS, na educação, aplicados praticamente na administração pública e substituir por concursados, reduzir drasticamente a terceirização no setor público e substituir por concursados com plano de carreira para gestão. Fazer isso, Caio, não é extremismo. Isso foi o que a Suécia fez. O povo fica dizendo que o Estado brasileiro é grande e não sabe que o percentual de pessoas no Brasil que trabalham para o Estado é ridicularmente menor do que o número de pessoas que trabalham para o Estado nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos tem muito mais gente trabalhando no Estado, trabalham nele. O nosso Estado é pequeno. Claro que se você disser isso para uma pessoa da elite, eles vão rir de você e vão ficar apontando para a complexidade da burocracia. Aí talvez eles se surpreendam quando eu digo que eu acho que a burocracia deve ser simplificada sim, mas não para cortar e diminuir direitos dos trabalhadores. Ela deve ser simplificada para evitar as pessoas que usam de advogados caros para poder burlar. Sabe por que a burocracia num país como o Brasil ela é complexa? Porque ela prejudica o pequeno e médio empreendedor e ela favorece os grandes. Os grandes querem que ela seja complexa, porque eles têm dinheiro para pagar advogados, porque eles têm equipe para lidar com uma burocracia complexa, porque eles têm poder e lobby suficiente para pressionar o Estado e conseguir vantagens
vantagens inclusive imorais, como níveis de renúncia fiscal no nível federal que ultrapassam 280 bilhões de reais. E nos estados a gente nem sabe o tamanho da renúncia fiscal. Eduardo Fonhani, um dos maiores tributaristas, um dos maiores economistas em questão tributária do Brasil, disse para mim que não tem como saber o tamanho das renúncias fiscais nos estados, porque isso daí não tem uma lei que obrigue que tenha transparência. Isso, Caio Coppola, ter renúncia fiscal nesse nível, favorecendo interesses privados, ter reserva de mercado, isso é extremismo. Defender moradia popular para quem é pobre não é extremista, não. Pode ser radical, radical no bom sentido, de ir à raiz de um problema que aflige milhares, milhões de pessoas no Brasil e no mundo, e dizer que isso tem que acabar, que países industrializados não deveriam ter esse número de pessoas morando nas ruas. É difícil aguentar essa gente, viu, gente? É difícil aguentar essa gente. Com tanta mentira, tanta desonestidade. É difícil aguentar. Eu vou dizer para vocês. Ele dizer que o Boulos não respeita a propriedade privada, Boulos tanto respeita que as ocupações só aconteceram em propriedades que estavam em situação irregular. Nunca se ocupou, que eu tenha conhecimento, uma propriedade que a pessoa estivesse utilizando com a função social pretendida. Eram propriedades que estavam devendo dinheiro, abandonadas, em geral abandonadas. E não era para ocupar com uma coisa definitiva, era para pressionar a prefeitura, pressionar o governo do estado, pressionar o governo federal a fazer moradia popular. Que foi o que eles pressionaram e conseguiram mais de 20 mil moradias populares, pressionando o poder público, que falha, que é extremista em favorecer os interesses do empresariado e deixar a população pobre sem atendimento, que não é prioridade para esses governos. A população jovem de São Paulo. E o Caio Coppola tá bravo desse jeito, e tá nervoso e tá preocupado, porque ele acreditava que ele estava dialogando com a população jovem e que ele e os outros conservadorzinhos e influencers da direita estavam dominando a população jovem e que a população jovem iria ser uma população majoritariamente liberal. E ele está preocupadinho, está nervoso, quando ele está percebendo que em São Paulo a população jovem de números significativos não está com ele. E isso está deixando ele muito preocupado. Ele está desesperado por causa disso. Porque ele está olhando para o futuro e ele está preocupado, e por isso que ele está fazendo esse tipo de videozinho, porque ele está preocupado com esse futuro, com essa juventude se multiplicando e se fortalecendo. Agora, tem uma coisa que ele diz, que é claro que ele usa de forma desonesta, como aliás é seu modus operandi, não é? Que é a coisa da... É uma crítica que eu já fiz a Manuela Dávila, e eu também não gosto dessa postura no Boulos quando ele é questionado em relação ao stalinismo. E ela não condena claramente, isso dá espaço para gente como Caio Coppola ficar dizendo, tá vendo? Ela endossa esses regimes. Quando o Boulos diz, eu não estou candidato à prefeitura de Caracas, e ele está fugindo, ele está golpista lá na Venezuela, e tem um governo de natureza militar, de tendencialmente de esquerda, mas que também é autoritário e tem atitudes com as quais eu não concordo. Se alguém perguntar para ele sobre as prisões políticas de Fidel, o que ele deve dizer? Sou contra. Ou ele é a favor? Acredito que ele é contra. A gente criticar os regimes autoritários de esquerda naquilo que eles erram, naquilo que eles são autoritários, vai tirar da direita o argumento de usar isso contra nós. Eu nunca entendi gente de esquerda em público ter essa incapacidade. Isso não significa condenar o regime como um todo. Isso não significa, por exemplo, virar e dizer, olha, o que o Cuba faz na atenção primária, como ele tem esses problemas aí dos presos políticos, é relevante. Não. Você diz, olha, na atenção primária, na medicina cubana, é reconhecida até pela Organização Mundial de Saúde. Esse aspecto, isso é o que uma pessoa madura, adulta faz. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Separar as coisas. O que faz na medicina é elogiável. O que fez na alfabetização é elogiável. O primeiro sistema universal de saúde do mundo foi na União Soviética. Isso é elogiável.
Gulag é elogiável? Não. Stalin ter mandado matar Trotsky lá no México é elogiável? Óbvio que não. Ter perseguido libertários de esquerda e gente que defendia a democracia mais profunda na União Soviética, e esse povo foi dizimado, isso é elogiável? É óbvio que não. É óbvio que não. E eu não sei porquê, é uma coisa que eu queria entender. Eu acho que é uma coisa assim de que você não quer talvez quebrar laços com esses partidos desses países, e você não quer. Aí você tem críticas, mas você publicamente você fica tentando mediar e tal. Mas isso daí dá munição para os seus adversários. É muito melhor você colocar essa pessoa, o Caio Coppola, mostrar que o pensamento dele é infantil. Mostrar que o pensamento dele é um pensamento maniqueísta tosco. Se você disser, olha, o Caio Coppola está querendo que você pense que porque eu reconheço a realidade de alguns méritos em governos que têm problemas, eu concordo com tudo desses governos. Esse é um pensamento maniqueísta, binário, bem e mal. Né? Não, a realidade tem aspectos desses regimes que são absolutamente condenáveis, eu condeno, não compactuo, não tem nada a ver com minha trajetória, não vou defender nada parecido com isso, e qualquer pessoa que diga que eu defendo está mentindo, está sendo desonesto. E os aspectos que eu defendo e os aspectos que eu entendo como positivos não apagam os erros, mas também precisam ser ressaltados, porque quem não ressalta essa realidade está sendo também desonesto. Está também distorcendo a realidade. É mais complexo fazer o que eu estou falando aqui? Talvez seja um pouco mais complexo. Mas tem o grande benefício de retirar essa estratégia de direitaloides como o Caio Coppola. Que a única coisa que ele tem para apontar, onde você tem realmente uma fragilidade argumentativa, de você não responder sobre isso, de você tentar se resguardar, ser diplomático. Nós estamos numa sociedade hoje que, em relação a esses temas, você não pode ser diplomático. Você tem que dizer de fato o que você pensa. E você pode utilizar nuances, mostrar que tem aspectos do regime que você gosta, outros aspectos que não, e especificar quais são os aspectos que não. E demonstrar de forma clara que você não defende nada daquele autoritarismo. Eu tenho convicção que o Boulos não defende esse autoritarismo, que a Manuela Dávila não defende. Ele não tem nenhuma necessidade de fazer isso. Mas eles fazem, talvez por não querer irritar setores do partido, talvez por uma questão de diplomacia, eu não sei, eu estou especulando qual é o motivo pelo qual, ou talvez eles realmente acreditem que a Manuela, quando disse era um tempo de guerra, talvez ela ache que isso de alguma forma minimiza, eu não sei. Não sei por que algumas pessoas da esquerda têm essa dificuldade. Eu aqui não tenho. Alguém virar para mim e disser, André, o que você está defendendo tem alguma coisa a ver com esses regimes autoritários? Eu digo não. Eu defendo o aprofundamento. O aprofundar da democracia, uma democracia nos espaços de trabalho. Eu não estou satisfeito com a democracia que nós temos. Ela é oligárquica. Eu quero um outro regime. Eu quero mais participação popular. E o Boulos defende mais participação popular. Então, quando alguém aponta para ele regime autoritário, ele tem que dizer, não, eu defendo a democracia maior. Você está querendo dizer que eu defendo o regime autoritário? Jamais, é muito autoritário. Esse aspecto eu não defendo. Se ele disse isso em alguns momentos, eu não acompanhei toda a campanha dele, mas parabéns para ele. Ele tem que dizer mais isso. Manuela tem que dizer mais isso. As lideranças de esquerda têm que dizer mais isso. E aí, retirando esses argumentos de gente como Caio Coppola, e atacando os argumentos dele pelo que eles são, que são frouxos, são frágeis. São feitos de vidro. Não é vidro de carro, não. É aquele vidrozinho que qualquer pancadinha quebra. A gente desconstruiria facilmente sua argumentação. Como eu desconstruí boa parte dela aqui nesse vídeo. Enfim, é o que eu tinha para falar sobre esse videozinho do Caio Coppola. Eu sou André Teixeira Jacobina. Se você está aqui, você viu um vídeo da Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe. A gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.